E o resumo da ópera é o seguinte: petróleo a $150 desencadeará recessão global, diz o CEO da BlackRock à BBC. O Larry Fink afirma que se os preços do petróleo permanecerem altos por um período prolongado, isso terá implicações profundas para a economia mundial, ou seja, para o seu bolso. Vamos entender aqui a visão do Larry Fink e depois a gente faz um giro pela guerra, o que é que está acontecendo, quais foram os últimos desdobramentos, se tem alívio, se não tem, daqui a pouquinho a gente entra. Mas olha só, Larry Fink, que lidera a maior gestora de ativos do mundo, disse que se o Irã continuar sendo uma ameaça e os preços do petróleo permanecerem altos, isso terá implicações profundas para a economia global. Em uma entrevista exclusiva, ele também negou a existência de uma bolha em torno da inteligência artificial, embora tenha afirmado que a nova tecnologia está levando muitas pessoas a buscar diplomas universitários, enquanto há poucos interessados em formação técnica. É os diplomas por fachada, sabe? Você comprar um diploma aí para ter? Se você não sabe, a BlackRock é uma gigante do setor financeiro com cerca de 14 trilhões de dólares, aproximadamente 73 trilhões de reais, sob gestão, e está entre os maiores investidores em muitas das maiores empresas do mundo. Lembre-se, pessoal, o investidor geralmente é quem decide. Tá? O dono do dinheiro é quem decide. Então a BlackRock, ela tem um controle, ela tem um poder no mundo gigantesco, inclusive influenciando caminhos que a humanidade acabe percorrendo. Foi a BlackRock que lá nos anos 2016, 2017, começou aquela tendência woke de diversidade, de inclusão, forçando inclusive as empresas a aderir a essas pautas, que acabou resultando depois em algumas consequências, porque à medida como isso aqui foi implementado nas empresas, talvez não tenha sido a melhor dos mundos. E foi a própria BlackRock que agora, em 2024, 2025, terminou todas essas diretrizes woke dentro das empresas. Então, várias empresas abandonando a pauta de diversidade, de inclusão, de gênero, racial, LGBT e etc. Só para você ter noção de como a BlackRock ela é importante, ela impacta no dia a dia dentro das empresas, a produção de um filme, a produção da propaganda de um McDonald's da vida. Só para você entender, tá? O tamanho e a presença da BlackRock, portanto, dão a Fink, um dos 8 cofundadores da empresa, fundada em 1988, uma visão privilegiada da saúde da economia global. Para Fink, ainda é cedo para determinar a escala e o desfecho final do conflito, mas ele acredita que será um de 2 cenários extremos. Então, quais são os cenários possíveis? Quais são os caminhos que podem ser tomados a partir de agora? Daqui a pouco eu vou te mostrar também o que é que está acontecendo nessas últimas notícias a respeito da guerra. No primeiro cenário, se o conflito for resolvido, né, que é o que a gente espera, e o Irã voltar a ser um país aceito pela comunidade internacional, o preço do petróleo poderia cair para níveis inferiores aos registrados antes da guerra. O mundo entraria numa calmaria. E o preço do petróleo, logo, o preço da energia, tenderia a voltar a patamares baratos. Não ia ser um impeditivo para o crescimento do mundo, para a diminuição da inflação, para a diminuição da pobreza no mundo, para o avanço científico, o avanço das IAs, né? Essa questão da energia, do petróleo, pelo menos por enquanto. Agora, o segundo caminho, caso contrário, né, ele afirma que pode haver anos com o petróleo acima de $100, próximo inclusive de $150, o que teria implicações profundas para a economia e poderia resultar em uma recessão provavelmente drástica e acentuada. O aumento nos custos de energia levou alguns setores do Reino Unido a defender que o país deveria priorizar a produção doméstica de petróleo e gás. Vários países aí, pessoal, tentando, né, alternativas para o Estreito de Hormuz e o petróleo que advém ali do Oriente Médio. Ele afirmou o seguinte, ó, abre aspas, aumentar os preços da energia é um imposto muito agressivo. Afeta mais os pobres do que os ricos. Até porque tudo que você compra no mercado ou no e-commerce que chega na sua casa teve um frete, e esse frete está ligado à matriz energética de petróleo. É diesel, é navio que transporta, é caminhão que transporta, é o combustível dos aviões que vai transportar também os seus produtinhos. Os preços da energia estão em alta e há quem identifique sinais de fragilidade no sistema financeiro. A própria BlackRock
está entre as empresas que limitaram saques de investidores preocupados em fundos de crédito privado. Aquela história do pânico coletivo, né? Eles fazem um circuit break, dá uma paralisada nas negociações para o povo também não entrar em pânico. Porque esse pânico vai desencadeando mais quebradeiras, mais falências, mais prejuízos ainda, né? Para todo mundo. Mas o Larry também descartou qualquer possibilidade de repetição da crise de 2008, né, quando diversos bancos ao redor do mundo quebraram ou precisaram ser resgatados. Segundo ele, hoje as instituições financeiras estão mais seguras. Eu acho que alguém tem que avisar o pessoal aqui do Brasil, né? Acho que o Brasil não está incluído nessa lista. Vide aí tudo que aconteceu. Banco Master, Banco Pleno, Will Bank, né? Tudo isso aí. Cadê? Eles estavam fora da lista, tá, pessoal? E aí tem um outro detalhe, né, que se soma a tudo isso. A energia vinda do petróleo tá ficando mais cara, então a energia renovável, a energia limpa que vem ali de hidrelétricas, de painel solar, acaba ficando cara também, porque uma energia afeta a outra. As pessoas, elas tentam compensar quando uma energia fica muito cara, tentando utilizar uma outra fonte, só que acaba encarecendo o preço de tudo, né? Por que você acha que o etanol sobe quando a gasolina do posto de gasolina sobe também? Justamente por isso, porque a demanda por etanol aumenta quando a gasolina sobe. Então, automaticamente o etanol acaba subindo de preço também. Eles são correlacionados, tá? E aí, quando a gente soma isso aqui com a questão das IAs, que está demandando cada vez mais energia para data center, para processamento, a gente tem aqui uma demanda muito forte, cada vez puxando mais, né, as criptomoedas também, a mineração, enquanto que a oferta está ficando mais limitada. Então a gente tem um problema nessa questão energética, que já era um problema e agora com a guerra se acentuou mais ainda. Apesar disso, pessoal, a gente teve uma notícia boa, mais ou menos, tá? Vamos lá, ó. Preço do petróleo volta a ficar abaixo dos $100 com rumor de negociação entre Estados Unidos e Irã. Ele voltou ali para casa dos $95. Segundo as agências Reuters, o Paquistão entregou ao Irã uma proposta de cessar-fogo elaborada pelos Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos enviam ao Irã plano de 15 pontos para encerrar a guerra. O plano enviado inclui medidas como limites ao programa nuclear e de mísseis do Irã, fim do apoio a grupos aliados na região, garantias de navegação no Estreito de Hormuz e possível alívio de sanções. Mas nem tudo são flores, pessoal. Olha só o que aconteceu logo em seguida, tá? A notícia mais fresca. Irã rejeita plano de paz dos Estados Unidos, apresenta contraproposta e diz que Trump não vai ser quem ditará o fim da guerra. O Tirã confirmou assim ter recebido o plano de paz, mas chamou de excessivo e desconectado da realidade e diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ditará o fim do conflito. Uma contraproposta, diz a TV, foi submetida pelo governo iraniano. O Irã encerrará a guerra quando decidir fazê-lo e quando suas próprias condições forem atendidas. Ou seja, não adianta vir com uma lista de pontos porque eu não vou cumprir não, eu é que quero ditar os pontos. É essa a resposta do Irã. Então, pessoal, será que esse conflito vai ser resolvido? Se for, se o Irã atender, a gente entraria numa calmaria, né? Pelo menos em questão aí do petróleo, que ia favorecer bastante os investidores. Agora, se o Irã, que é o que está aparecendo aqui, não concordar com essas medidas, não querer esse acordo, esse tratado de paz, e a guerra se prolongar, quais são os efeitos disso aqui? O petróleo vai continuar em patamares altos por mais tempo, afetando inclusive China principalmente e a Europa. E aí quando começa a envolver peixe grande na história, você sabe que o conflito começa a aumentar. Então esse conflito que inicialmente estaria entre Estados Unidos e Irã pode começar a ter a intromissão de outros países com muito mais poder bélico inclusive, que seria terrível para todo mundo. E aí lembrando, quais são as consequências de um petróleo alto? Para mim, para você, para nós investidores aqui no Brasil, que estamos aqui, ó, com as nossas fontes de água limpa, com a nossa energia limpa, com a nossa corrupção, com os nossos políticos aqui vivendo a nossa vidinha. Todos, tá? Porque uma vez que os produtos ficam mais caros e a inflação fique mais cara, a taxa Selic de juros vai permanecer alta por mais tempo. Então, olha só como é que você tem que estar entendendo o que é que pode acontecer na tua carteira de investimentos. Você tem que estar preparado para as duas coisas, tanto para entrar numa calmaria e as empresas, os FIIs, o Bitcoin, todas essas rendas variáveis subirem pra caramba, porque com o fim da guerra provavelmente elas seriam reprecificadas subindo de preço, né? O mercado volta a querer aguentar um risco maior, então você tem que ter uma parte na sua carteira, mas você também deve ter
ativos que te protejam desse conflito durar mais tempo. Então, uma petroleira você pode ter na sua carteira. Eu tenho a PetroRio na minha carteira. Inclusive, é a ação que mais está valorizando. Ó, valorizou 71% desde que eu comprei ela por R$ 38,00 aqui na média, está em 66, 82 mil reais de saldo aqui na minha carteira. Tô feliz da vida. Só que eu já tinha PetroRio antes da guerra começar, né? Mas vale a pena você ter uma diversificação, você ter um tesouro IPCA+, que te proteja caso a inflação aumente, você ter ali um tesouro renda mais, que também está vinculado na inflação, você vai fazer uma marcação ao mercado no futuro. Então é importante que você esteja posicionado em ativos que te protejam da inflação num momento desse de crise e de guerra, né? Investimentos em dólar, né? Tanto empresas, ETFs, IVV, um TFLO, que vai te proteger ali numa renda fixa americana. Então, tudo isso aqui é primordial numa carteira para você aguentar esses períodos de conflito ou de paz, se vierem também, e você aproveitar as altas. Fechou? Vou deixar o nosso grupo VIP no primeiro comentário fixado. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu mando todos os novos vídeos e atualizações. Caso a coisa pegue fogo, eu vou mandar por ali. Então entra, já fica antenado em todas as novas atualizações do Resumo da Ópera. Se inscreve nesse canal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!